Olá, meus alunos, sejam bem-vindos ao Bootcamp de Analista Forense, bem-vindos ao módulo 2. Eu sou o professor Ivan e estarei acompanhando vocês nessa matéria, tá? Então, aqui segue o meu mini currículo aqui, né? Eu também sou professor em Ciências da Computação, em Engenharias, líder de técnico de Segurança da Informação, uma consultoria de segurança. Minha formação, sou bacharel em computação científica e tecnólogo em redes, tem algumas especializações, né, em gestão de processos e liderança digital. E aqui tem algumas certificações que eu conquistei, e a mais recente é a Security Plus. E qualquer coisa também, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, segue meu LinkedIn aí também, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre aquisição de dados de um disco bit a bit, né? Então, nós vamos utilizar o FTK Imager, é um software muito utilizado em computação forense, tá? É, a ideia dele é realmente adquirir os dados para depois, posteriormente, serem analisados, tá? Deixo aqui o link para vocês aqui também, esse link para fazer o download do software. O software é um software gratuito, tá? Então, eu vou fazer um exemplo para vocês de aquisição de um disco a frio, tá? Onde você tem o disco já e você precisa fazer uma cópia dele bit a bit para que você faça a análise da imagem para que não comprometa os dados do disco, tá? Então, pode ser um casezinho como esse aqui, né? Pode ser um pendrive. Eu vou fazer um teste mostrando para vocês utilizando um pendrive, tá ok? Então, sem mais delongas, né? Vamos aqui no FTK Imager. Só um instante. Então, aqui nós temos o FTK Imager na versão 4.7, tá? Essa é a versão mais recente de quando eu gravei essa aula, certo? Então, vocês podem fazer o download, não muda muita coisa, tá certo? Os princípios são basicamente os mesmos. Fundamental, tá? Como é uma cópia frio, eu vou espetar o pendrive aqui na minha máquina, certo? E para gerar a imagem de um disco, lembrem-se que você também tem que ter espaço para gravar essa imagem do disco. Ah, professor, mas quanto de imagem? Né? Quanto de espaço em disco? O tamanho do disco, tá? Porque ele faz a cópia do disco bit a bit, o disco todinho ali, certo? Então, como é que a gente faz isso? Nós vamos lá no File, certo? E nós vamos aqui em Create Disk Image, certo? Vindo para cá, notem que nós podemos selecionar 5 opções aqui para criar essa imagem, né? Então, aqui eu vou utilizar é o Physical Drive, né? Porque eu vou fazer a cópia de um disco físico. Se eu fosse fazer cópia de uma partição, eu usaria o Logical Drive. Se eu fosse pegar de uma imagem, eu abriria o Image File, né? Às vezes eu posso pegar também conteúdos de pasta, né? E selecionar para fazer montar uma imagem. E também múltiplos CDs e DVDs e criar uma imagem só, tá? Então, na aula de hoje nós vamos fazer um disco físico, ok? Então aqui eu vou escolher a origem do drive, né? Que eu vou copiar. Então é esse pendrive, ok? Selecionado, eu vou adicionar a imagem destino. Aqui nós temos 4 tipos de arquivos de como pode ser gerada a imagem. Eu vou selecionar o RAW, tá? O RAW é um modelo de cópia bit a bit que não é compactado, tá? Por que o RAW, professor? Porque o RAW tem várias ferramentas que têm algumas limitações quando você coloca o E01. O E01 ele vai compactar a imagem, né? E aí você não consegue muitas vezes abrir em outras ferramentas para fazer essa análise. E aí teria que voltar com a imagem para cá, você ia ter que trabalhar 2 vezes. Teria que voltar para cá para o FTK e converter essa imagem para RAW para você conseguir analisar em outras ferramentas aí que não consegue abrir o E01. Então vamos
utilizar o rol aqui por enquanto, ok? Então aqui também o FTK permite que você coloque mais dados aqui. Se você estiver trabalhando em algum processo, tiver que anotar alguma coisa sobre a perícia que você está fazendo, né? Então permite que você consiga colocar isso aqui para que isso seja emitido no relatório final da geração da imagem, tá bom? Aqui nesse momento eu não vou preencher nada. Então aqui eu vou direcionar aonde eu quero gravar essa imagem, tá? Aqui, ok. Aqui eu vou colocar o nome aqui, lab 01, perfeito. Aqui é o tamanho para fragmentar essa imagem. Aqui eu não vou colocar nada de compressão e finish. Ah, está dizendo que já existe um arquivo lá, então eu vou desejar continuar, certo? E aí, após isso, ainda você tem aqui, você pode colocar o que você quer fazer a mais após a geração da imagem, né? Então, verificar se a imagem foi criada ok, pré-cálculo de progresso, que é aquela barrinha de progresso da imagem sendo criada. Então, vamos deixar esses dois esticados e iniciar a nossa cópia, né? Então, pessoal, aqui ele vai demorar aproximadamente uns 10 minutos para gerar essa imagem aqui, tá? Então, eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo. Quando tiver faltando pouco tempo para acabar, nós retornamos aqui. Feito, tá? Aqui ele vai gerou o hash da imagem, tá? Tanto em MD5 como em SHA-1, certo? Lembrem-se de tirar foto para evidenciar. Tudo a gente tem que ter evidência no relatório, colocar no relatório sobre isso aqui. Cliquem aqui também em Image Summary, que tem todos os dados, qual software você utilizou para gerar essa imagem, onde você salvou, todas as informações de disco, cilindro, qual o nome do drive, o hash e tudo mais. Tirem foto para evidenciar também. Além disso, vai ter esse arquivo aqui, vai ter um arquivo no Windows Explorer lá. No mesmo lugar onde vocês mandaram salvar a imagem, tem um arquivo com esses mesmos dados. E evidenciem também no relatório de vocês. Então, se a gente for lá no onde eu apontei para salvar a minha imagem, então tá aqui, a imagem foi salva, certo? E aqui está o TXT com aquelas informações do Image Summary, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.